Vou começar dando uma aula de cidadania aqui para Jojo Todinho, né? Ela fez um vídeo criticando as mulheres que usam Bolsa Família, né, para comprar unha de acrigel, né? E ela termina a fala dela dizendo que esse dinheiro sai do bolso dela e dos amiguinhos dela que são empresários, né? É mais ou menos isso daí. Quando a gente ouve isso, dá a impressão que ela está totalmente coberta de razão. É lógico que a pessoa que gasta o Bolsa Família numa unha de acrigel, ela só poderia fazer isso se os seus filhos estiverem alimentados, tá? Se as crianças dentro da casa dela estiverem alimentadas. Tá? E você não pode basear uma minoria em contrapartida de uma maioria, porque eu vou mostrar só a condição das donas de casa hoje. Nos dias atuais, as creches elas só funcionam meio período. Né? Ou seja, antigamente a creche era integral, a mãe deixava o filho na escola, ela poderia trabalhar, né, pagar alguém para buscar mais tarde. Essa criança tinha um alimento de manhã até de tarde na escola. E ali ela se divertia, brincava, aprendia, se alimentava, socializava. E isso daí a criança nasce sem nenhum trauma, né? Sem a barriguinha doer de fome, que também seria mais um trauma. É uma forma de os nossos impostos serem bem empregados, tá? Então, os nossos impostos vai cobrir, suprir as necessidades de uma mãe, né, que hoje em dia, por não ter a creche integral, fica em depressão sem saber o que vai fazer para calçar, vestir, né, e alimentar essa criança de horário de meio-dia até as 10 da noite. Tá? Então, imagina todos os dias isso. O salário mínimo no Brasil não ajuda. R$ 1.400, uma escala 6 por um. Então, o paizinho dessa criança, quando a criança tem um pai ou quando paga a pensão, né, esse pai, ele recebe R$ 1.400. Às vezes não tem uma casa, tem que pagar um dinheiro de aluguel, tem que pagar todas as despesas e às vezes não sobra nem para comer direito. Tá? E o cara só tem 4 folgas por mês. Então, essa é a situação do povo brasileiro. Então, essa é uma aulinha de cidadania que eu estou dando a Jojo Todinho, porque eu acho que ela esqueceu disso, ou nunca viveu isso, não sei. Que você não pode pegar a minoria, que a gente sabe que faz o uso do dinheiro, e eu acho que ninguém criticou quando o Bolsonaro. Criticamos, mas não teve efeito. Quando o Bolsonaro quis permitir empréstimos com o dinheiro dos R$ 600 do auxílio emergencial. Ou seja, já estava pensando em dar esses recursos para os bancos, né? Então, para que uma pessoa pega um empréstimo para comprar um iPhone? Se a pessoa pegar os R$ 600, tá? Ela compra um celular, o celular comum é até uma coisa útil, né? É uma coisa útil. Seria mais viável comprar alimento, até porque a pessoa que se cadastrou no Bolsa Família, porque realmente não tem condições nem de comprar às vezes um celular. Mas mesmo que ela comprasse um celular, né? Mesmo que ela comprasse essa unha de acrigel, a pessoa que está vendendo essa unha, ela pagou imposto, tá? Ela pagou em funcionários para fazer a venda disso, para construir ou para trazer, para importar, seja o que for, nos correios, esse valor chega com imposto. Quando você compra um alimento, o alimento já tem um imposto federal, tá, embutido. Você paga o imposto, o mercado transfere esse imposto que foi pago para você. Então, quando você recebe R$ 600 desses impostos, né? Na verdade, quando você vai comprar, você já perde R$ 600 porque já tem imposto embutido no alimento. Então, tudo é imposto. Esse recurso ele volta para a gente. O governo não tem como saber quem vai gastar com isso ou com aquilo. Então, essa crítica ela não tem fundamento, até porque tem gente que compra coisas piores, até drogas, e não vai na rede social dizer que comprou com Bolsa Família, tá? Então a pessoa comprou as unhas de acrigel, o vendedor ganhou dinheiro, quer dizer, tem alguém vendendo lá, o patrão tem um empregado, ou seja, o cara está vivendo através da venda da acrigel que foi comprado com auxílio. O dinheiro está girando, ele está fazendo, ele foi injetado, o dinheiro foi injetado na população para gerar as empresas, para gerar o comércio, tá? É lógico que acreditando-se que devido à pandemia muitas pessoas não conseguiram se recuperar, tá?
inclusive os empresários. Então você injeta o imposto de volta na economia para que ela possa girar as roldanas dos empresários, a vida, né, as empresas deles, para que eles possam contratar, gerar empregos e tudo. Ninguém é melhor do que ninguém, um depende do outro. Nem o empresário sozinho sobrevive, nem o funcionário sozinho sobrevive. Então esse papo de que eu sou produtor rural, eu sustento você, isso não existe. Se ele não vender, ele também não consegue nada. Se o governo não der semente para ele, não tiver programas sociais relacionados à agricultura, ele também não sobrevive naquele meio, tá? Igual o produtor de soja, recebe o imposto federal, às vezes engaveta o imposto federal, não deixa a soja aqui, que é um acordo, né, do imposto federal para deixar um pouco da soja aqui, para que ela não se fique tão cara, porque a soja vai para os Estados Unidos, para outros países, volta com um óleo de soja e é vendido em dólar, né? É comprado em real e é vendido em dólar. Então, acordos às vezes bilaterais que o governo faz para poder manter o produto aqui, muitas vezes é descumprido, ninguém fala nada. Muitas vezes o banco pega o dinheiro, empresas abrem falência, pegam dinheiro do governo, não pagam, bancos pegam dinheiro a preços de juros baixos, dinheiros que às vezes é do nosso FGTS, que a gente não tem retorno de renda desse FGTS, a nossa renda é aquela michuruca, né, da Caixa Econômica, 0,05%. Então, é um dinheiro que investido não dá em nada, né? Depois de um ano você recebe aí R$ 30 de juros de um dinheiro, dependendo do valor que está lá. Então, coisas às vezes assim que a população às vezes não tem consciência, passam despercebidas. Empresas que declaram falência ali, o governo vem, supre aquela necessidade para aquela empresa não quebrar, e esse dinheiro nunca volta. Várias empresas devendo o governo, vários governos devendo o governo federal, acusam o governo federal de um monte de coisa, mas quando você vai ver os governos, estão devendo ao governo federal. O Lula é presidente, o presidente é presidente do executivo, né? Líder do governo federal, é o líder do executivo que controla o governo federal. É o governo federal. Então o governo federal, quando tem uma catástrofe num estado, aquele estado não tem como arcar, ele vai apelar ao governo federal. Entende? Então às vezes o governo deve ao governo federal e não restitui esse valor, né? E depois ainda fica criticando. Então às vezes nem sempre quem está criticando é quem está certo, não. E ela termina as palavras dela aqui, a Jojo, dizendo que graças a nós, empresários, como assim? Vocês são minoria, a maioria é a população. Quem paga mais imposto, o rico ou o pobre? O rico paga imposto do iate, do avião? Não sei como é que está essas coisas no dia de hoje, mas a maioria da população é pobre. Então, os maiores arrecadações de imposto é de gente pobre. Então você não pode falar que o rico paga graças aos nossos impostos. O rico pode pagar um imposto mais caro porque ele vive em dependências mais caras. Ele vive perto da praia, ele vive em locais que ele tem certos privilégios que o pobre não tem, tá? Um policiamento melhor, o saneamento básico, entendeu? E o pobre que paga o mesmo imposto, às vezes mora na comunidade, não tem ali um saneamento básico, né? Então, a Constituição tem que garantir para a população a condição de sobrevivência. Você viu que o camelô, o cara vai lá, compra um produto numa loja, o produto está com imposto, ele quando paga o produto, o vendedor já passou o valor do imposto e mais o valor do lucro dele para quem vai comprar, o cliente paga com o dinheiro do sustento, do suor dele de trabalho, ele paga o imposto quando compra o produto, correto? E aí ele pega esse produto e vai botar ele no saquinho, ele compra também o saquinho, já é um outro imposto que ele paga, ele bota as balinhas no saquinho e vai vender para você. Aí você vai pagar o imposto também, porque você está pagando o lucro daquele cara que já pagou o imposto por você. E aí é uma coisa que desencadeia, como um jogo de dominó que vai caindo. E aí o cara não consegue vender, por quê? Porque a Guarda Municipal não deixa o cara trabalhar. O cara não está vendendo drogas, os caras não estão vendendo nada. É simplesmente porque os empresários se acham dono do pedaço. O cara é um ambulante que está andando. Ele não está parado com uma barraquinha em frente a uma loja. Tá? Ele não está sendo uma concorrência direta. Ele está andando. Então o cara entra no trem, entra no ônibus, está vendendo, ele está movendo a economia. Tá? Ele está pagando imposto.
e ele não tem direito nenhum de carteira assinada, não tem direito nenhum se ele adoecer, ele não tem direito nenhum da Previdência, ou seja, ele está por conta própria, ele está sustentando a família, uma coisa que é garantida pela Constituição. A Constituição tem que dar condições da pessoa sobreviver. Então o governo não dá essas condições, não tem emprego suficiente, e o cara sai para trabalhar honestamente e ele é reprimido pelo Estado. É isso que eu considero uma palhaçada. Por quê? Porque pode-se fazer acordo com a empresa de trem lá, a Supervia, para que os camelôs sejam cadastrados, né? Hoje em dia, até para você vender um troço, você tem que pagar alguém para estar ali, a gente sabe, né? O ponto já está garantido. Então, tipo assim, é muito difícil viver nesse país, é muito difícil conseguir sobreviver, tá? Porque você, da maneira honesta, você desempregado, o cara não tem um estudo, o cara não tem a boa aparência, o cara fuma, o cara vai numa entrevista de emprego e não vai ser contratado, meu irmão. O RH te olha de alto a baixo. Até que tem vários critérios que a empresa pede, não é assim não. O cara às vezes já está até adoecido, eu vejo pessoas se arrastando, pessoas doentes, que não conseguiu aposentadoria, né? Que não conseguiu, que às vezes recebe um LOAS, que é uma merreca, não dá para sobreviver. O cara passa fome, não dá para o cara viver 30 dias, ele não pode ficar em casa, ele sai se arrastando para pedir dinheiro, para vender latinha, para fazer... O cara que é reciclador é o cara que traz um benefício para a sociedade muito grande. Porque o cara cata uma latinha, ele cata o ferro, ele cata as coisas que iam parar no ralo da sua rua, entupir o teu ralo aí, e você ia se afogar na enchente. E se cair o fio do poste, você morre eletrocutado. Então o cara que faz aqui, tem que existir um incentivo à reciclagem, porque esses caras são heróis. Eles catam tudo que vai para o lixo, né, que ia entupir as coisas aí, vendem esse produto que gastaria muita água e energia, muita coisa para ser feita, para ser refeita, já não vai ser gasto tanto. Por quê? Porque o produto foi reutilizado pelas empresas. Tá? Então o cara que é reciclador, eu acho que ele tem que ter um orgulho de ser. Eu acho até que vocês tinham que ter uma roupa de vocês, né? E eu acho que a sociedade já tinha que se conscientizar em separar o lixo para ajudar essas pessoas. Não custa nada você pegar uma sacolinha, colocar as garrafas PET ali separado, as latinhas, e você toma aqui, meu filho. Você vai estar incentivando o trabalho dele. Mas aí o povo também já não tem tempo para isso. O cara trabalha 6 por 1. Que tempo que esse cara vai ter para fazer isso? Ele quer estar em casa, quer estar com a perna pro alto. E ainda quer o feriado cair do sábado, no 7 de setembro. O cara já tem um azar de que sábado já era a folga dele. Às vezes, né? Aí o cara só quase não tem a folga na vida. O dia que ele tem folga, vão cobrar, os pessoal da direita quer cobrar, que lá em Brasília tem pouca gente. Meu irmão, a gente não tem tempo para ficar vendo desfile, não. A gente vê na televisão. Ninguém tem dinheiro para pagar uma passagem para Brasília. A gente não é rico como o empresário, não. O empresário pode sair da sua empresa a hora que ele quiser, deixar o funcionário trabalhando e almoçar num restaurante bom. Ele, pô, eu tô aqui trabalhando e tal, mas qualquer hora ele pode pegar o carro, pô, eu vou à praia, deixa alguém da confiança dele lá e ele sai para resolver os problemas dele. Problemas emocionais, né? Quer pegar o Ricardão a tempo, é uma série de coisas, cara. Então o pobre não, o pobre ele é como um cachorro na coleira, ele chegou no momento de trabalho dele, ele não pode sair dali, tá? Ele tem que ficar ali até da hora dele de ir embora. Não existe desculpa para ele sair dali, tá? Então é totalmente diferente você trabalhar com a liberdade de você ir, voltar, do que você trabalhar fixo, né? São coisas que às vezes a gente tem que falar assim, porque a população precisa entender e precisa abrir a mente para quando olhar as coisas, analisar de forma real. As pessoas veem as coisas de uma forma muito fictícia, né? Muita invenção. E a Jojo Todinho, ela aparentemente só fala essas coisas bobas porque a rede social, o algoritmo da rede social impulsiona ela, mesmo ela falando besteira. Entendeu? Então, tipo assim, ela já não depende mais de clique de positivo, de joinha, de se promover. Só que em contrapartida ela se esquece, né? Ela se esquece que ela tem patrocinadores. Então, tipo assim, se não tem ninguém para te assessorar, uma hora você fala uma besteira e aí esse dinheirinho da rede social vai ser uma migalha em relação ao patrocinador que você perde, tá? Então, são coisas que
a pessoa tem que ser inteligente. A pessoa, às vezes... a rede social, ela tem uma coisa muito ruim. Você já viu que uma pessoa que é famosa, ela pega o celular e filma uma coisa, joga na rede social, depois ela fala, caraca, eu não devia ter falado aquilo. Eu não pensei. Só que já era, tu já jogou. Então, às vezes, você não calculou o que você foi falar. Então, e às vezes aquilo te traz um prejuízo tão grande, depois você fica decepcionado contra você mesmo. Então, aqui a Jojo Todinha parece estar pensando em voltar para o pobre, e ao mesmo tempo, ela ainda dá um beneninho ali de que está do lado dos empresários. Ela está em cima do muro, né? Ela fala uma coisa porque que ela critica, e ela, tipo assim, não é porque eu sou de direita que eu não vou criticar isso ou aquilo. Cara, quem for pobre tem que ser de esquerda, não tem lógica ser de direita, mas porque, projeto social aí do governo Lula. Eu não tenho vergonha de falar. Projeto para os estudantes. O estudante recebe dinheiro para estudar, isso é bom, incentivo à educação, tá? Bolsa Família mantido, palavra mantida, os 150 a mais, tudo que o Lula falou manteve. Você já tinha... falava do FIES. O pobre vai falar do FIES e não sabe o que é o FIES, cara. Ele não sabe nem como que faz. A gente é pobre, tudo que a gente vai fazer, a gente vai pesquisar na internet. Às vezes a fonte que você está recebendo a informação é errada. Ou então o pobre viu aquela informação de supetão e pegou aquele bonde andando, ela nem sabe o que está falando. O FIES ajuda, né? Não importa quem criou, né? Às vezes não importa muito quem criou, mas sim quem manteve ou quem não só manteve, mas expandiu isso. O FIES dá condição do pobre fazer uma faculdade e pagar em 14 anos parcelado. Mas você não é obrigado a pegar, porque o discurso do governo de direita era assim, o Lula endividou os pobres e o Bolsonaro perdoou a dívida. Cara, não é possível que você acredita nisso. O FIES não é obrigatório, você pega se você quiser. Ou você pega com a agiota, né? Depois tu paga de outras formas. Então, tipo assim, o governo pegou e disponibilizou um dinheiro que você pega para financiar, para pagar em 14 anos, quando você estiver empregado no mercado de trabalho. Eu não sei se a pessoa achava que tinha que ficar empregado naquilo que ela fez a faculdade. Porque a faculdade é questão de escolha. Se a área de universidade que dá dinheiro, para mim, eu acho que é a área da medicina, como dizem, né? Se o cara escolher uma área de educação física que não tem emprego, o cara vai estar dando não vou falar aqui o que é, mas no pé, né? Infelizmente, o cara simplesmente não está tendo... Ele vai atrás de um sonho, mas ele não calcula que aquele sonho dele não vai trazer recursos para ele. Então, tipo assim, não foi o governo que forçou ele, não. Ele sim escolheu a faculdade que ele queria e ele vai ter que arcar com as consequências disso. Ou seja, não tem emprego no mercado. Eu não vou escolher uma faculdade que não tem emprego. Às vezes eu prefiro fazer o que eu não gosto para eu poder ganhar um bom dinheiro do que eu fazer o que eu gosto e ficar duro, né? Então, tipo assim, o cara fez a faculdade, depois ele não conseguiu emprego naquela área, mas ele tem que pagar a faculdade que ele financiou. É o governo, é o dinheiro do governo, ele tem que devolver, como se ele pegasse na Caixa Econômica. Só que ele pegou para pagar em 14 anos. Ou seja, o governo está facilitando. Como é que o governo te endividou? Você pegou porque quis, você pegou condições boas para se pagar, você viu, calculou os riscos. Foi perdoado por conta da pandemia, até porque as pessoas não tinham condições, mas quem pagou, pagou, né? Tem uns que pagaram, e aí? Não foram perdoados. Então, você tem o ProUni, que é uma forma de abençoar os que têm boas notas, incentivar. O cara tirou uma excelente nota, ele pega a nota do Enem e ele consegue o ProUni. O ProUni isenta em 50% esse recurso que você pegou para pagar em 14 anos. Ou seja, o governo abriu mão de 50% para abençoar a sua vida. Por quê? Porque viu que você tem potencial. E você dizer que o governo é ruim por isso? Então, tipo assim, são coisas muito mal explicadas que o pobre não entende, que a gente tem que esmiuçar para as pessoas, para que elas possam ver a realidade dos fatos. Entende? Elas possam ver a realidade do que o governo fez lá atrás. É isso daí. Agora, tem outras coisas que precisam ser conversadas. Tudo tem que ser passo a passo. Você vai falar de uma coisa, daqui a pouco o cara joga outro assunto. Por quê? Porque ele sabe que nesse assunto a matéria está certa. Aí ele quer desmistificar aquilo. A briga dele, cara, não é pela verdade. A briga dele é para colocar em evidência o político que ele puxa saco. Infelizmente, essa é a realidade do nosso povo. E a gente tem que acordar para isso.